Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Hebreus capítulo 4. Eu vou ler primeiro o versículo 7. Diz assim: Determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. No versículo 11 diz assim: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, olha o que Paulo escreveu aqui para os hebreus. Ele enviou essa carta dirigido pelo Espírito Santo, que hoje não é amanhã e nem depois. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Toda palavra que vem da boca de Deus, ela não torna vazia, mas ela prospera para aquilo que Deus a enviou. Então, nós precisamos entender que ela penetra, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Então, a pessoa deve ter o coração aberto. Não adianta endurecer o coração. Quando ela ouve a palavra, ela está ouvindo a verdade, aquilo que Deus dá a direção para ela. Quantas vezes Deus frisa, fala de perdão, fala de arrependimento, fala de abandonar o passado, mas a pessoa endurece o coração. Eu não vou perdoar. Vem aquela dardinho na mente, começa a não perdoa. Ele te fez tal coisa. E a pessoa começa a alimentar. Então, é necessário que nós venhamos nos desprender destas coisas, para que nós venhamos viver uma vida em abundância. Não podemos endurecer o nosso coração porque Deus conhece ele, a sua palavra ela penetra lá no íntimo do nosso coração. E Deus ele conhece o nosso pensamento, a intenção do nosso pensamento, a intenção do nosso coração qual é? Deus sabe. Dele nós não podemos ocultar e esconder nada, nada. Eu me lembro que um dia eu escutei um testemunho que um senhor contava, né, depois de ouvir a palavra, que o pastor de uma igreja estava pregando, e no momento da pregação ele disse assim: você que fuma no banheiro da tua casa, achando que lá Deus não te vê, mas Deus vê tudo que você faz. Aquela pessoa entrou em choque, porque ele estava recém se convertendo e ele achou que no banheiro da casa dele Deus não via ele. Mas quando o pastor pregou aquela palavra, ele foi tomado de um arrependimento tão grande. Ele procurou o pastor no final do culto e disse: pastor, eu faço isso. Aí ele verdadeiramente conseguiu se libertar do vício do cigarro, porque ele confessou o erro dele, o que ele ainda estava praticando. Ele achava que se escondendo do banheiro Deus não via. Só que Deus ele é onipresente, ele está em todo lugar, onipotente, ele tem todo o poder, e onisciente, é só ele que tem o poder para ler a nossa mente. A nossa mente, a intenção dela, a intenção do nosso coração, só Deus conhece. Então dele nós não vamos ocultar nada, esconder nada, como diz aqui, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar.
com Ele que nós vamos tratar. No dia do juízo, nós vamos tratar com Ele. Já pensou? Eu tinha um pastor que ele dizia assim, eu imagino que no dia que Jesus voltar vai ser como um telão. A palavra diz que é tudo como um abrir e fechar de olhos, muito rápido. Mas que nós vamos prestar conta de tudo, do que nós fizemos, do que nós deixamos de fazer. Nós vamos prestar conta de tudo. E isso tudo vai passar como um filme para nós. Por isso que ele dizia, eu acredito que vai ser como um telão, vai estar tudo lá diante de Deus. Ó, tu fez isso, tu fez isso, tu fez isso. Então, já pensou? Então, na nossa vida, eu quero ler aqui Jó 36:13, diz assim, os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando eles os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Então, quem tem o coração ímpio, coração que fica guardando ressentimento, ódio, mágoa, rancor, amargura, isso impede que as pessoas avancem. Elas ficam paralisadas, travadas, bloqueadas, porque elas não estão obedecendo à palavra. Elas não estão obedecendo à direção que Deus está dando. Então, rancor e ressentimento é como beber um copo de veneno esperando que a outra pessoa morra. Só que quem está morrendo é você. Um livro que eu li alguns anos atrás, uma partezinha dele, dizia, o nome desse livro era A Importância do Perdão. Um livro bem fininho, mas como a senhorinha que me emprestou precisava devolver ele, hoje ela já está na glória, eu consegui ler só aquela parte, aonde falava da diferença do sangue de Jesus e do sangue de Abel, aonde o sangue de Abel clamou por justiça, o sangue de Jesus clamou por misericórdia. E quantas vezes Jesus nos instruiu a orar e ele disse, quando entrares no teu aposento, teu Pai que está em oculto te recompensará. E ao orares, ore assim, Pai nosso que estais nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por que Jesus nos ensinou a orar assim? Porque se eu pedir para Deus ter misericórdia de mim e me perdoar, como é que eu vou pedir para que Deus faça justiça pelo outro? Com a mesma medida que eu medir, vai ser medido para mim. Então, se eu não libero o perdão, Deus também não tem como me perdoar. Eu preciso me consertar, eu preciso perdoar, eu preciso viver em paz. Eu não posso ficar presa em grilhões e não clamar por socorro. A pessoa que vive presa por falta de perdão, ela vive com aqui fechada, ela não consegue gritar, ela não consegue clamar, ela não consegue nada. Então, nós precisamos ver que não é necessário carregar esse fardo desnecessário e viver preso num sentimento que só faz mal a você. Então, eu te convido hoje a deixar aos pés da cruz tudo que está te deixando com o coração pesado. Deixe os ressentimentos, as mágoas, os rancores. Deixe tudo isso, a amargura da tua alma, diante dos pés da cruz. Faça como Ana. Ana, quando foi orar, porque a outra, a Penina, tinha muitos filhos, né? E ela não, a mãe do Samuel. Ela foi lá e rasgou a alma dela diante de Deus, tanto que o profeta achava que ela estava embriagada e ela disse, não, Senhor, não estou. Ela estava colocando toda a alma dela ali diante do trono de Deus. E Deus recompensou ela. Ela foi abençoada, ela teve o Samuel e outros filhos. Mas foi necessário
que ela tirasse toda a amargura da alma dela, todo o ódio, todo o rancor, todo o ressentimento, toda a humilhação, porque a Penina humilhava ela. Ela tinha que ajudar a cuidar dos filhos da outra. A outra, né, mostrava que tinha, que podia e ela não. Imagina por quantas coisas ela passou, porque naquela época, né, quando a esposa não podia dar descendentes, o marido tinha, por lei, ele era amparado, ele podia se casar com outra para ter descendência. Era algo, né, que era vergonhoso. Então ela orou, ela rasgou a alma dela, ela colocou diante de Deus, como diz a palavra de Deus é viva e eficaz. Deus sabia tudo que estava dentro do íntimo do coração dela, mas era necessário que ela jogasse aquilo tudo para fora, que ela liberasse o perdão. Ela disse: Senhor, se tu me abençoar, eu vou levar o meu filho para ser criado no templo, vai ser um sacerdote na tua casa. E foi o que aconteceu. Só que como Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, Samuel foi o único que teve triplo ministério. Ele foi criado no templo, ele foi um sacerdote, né? Ele foi um profeta e ele foi um juiz, onde Deus chamou ele depois por um determinado tempo para julgar as causas do povo. E ele foi um profeta, porque quando Deus rejeitou Eli, Deus levantou ele. Então o Samuel foi um homem que ele foi honrado. Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Por quê? Porque a sua mãe derramou a alma diante do trono do Pai. Ela tirou todo aquele ressentimento, toda aquela amargura, ela recebeu a cura interior para que ela pudesse ser abençoada. Então, de repente é isso que está faltando para você. Você deve estar pensando: mas irmã, como que fulano é abençoado e eu não sou? Por quê? Deus está nos dando a direção, como eu falei. Se você observar as palavras dos últimos dias, né, das últimas semanas, são palavras para nós refletirmos, são palavras para nós despertarmos, para que nós venhamos entrar no próximo ano e sermos abençoados. Não ficar mais estacionados, estagnados, paralisados ali. Deus quer que você ande, Deus quer que você dê passos, Ele quer que você seja abençoado, Ele quer que você seja mãe de filhos, Ele quer que você gere, Ele quer que você venha produzir frutos e frutos dignos de arrependimento. Que a sua árvore seja frutífera e não como aquela que estava no meio da vinha, aonde o Senhor disse: corta. O servo disse: Senhor, vamos esperar. Se ela não der fruto, até a próxima estação, no outro ano, eu vou cortar. Ele foi lá, adubou, regou. Então, Deus está te dando o adubo, a água, está mexendo na terra, que é o coração, mas falta você se posicionar. Não seja uma figueira infrutífera. Aquela que Jesus foi olhar, olhou aparentemente, né? Estava bonita, vou lá comer figos e não tinha. Não tinha nada nela, né? E ela secou. De repente a tua figueira está seca. Você não tem nenhum fruto. Já pensou você chegar diante de Deus, Deus for olhar a tua árvore e dizer que frutos você deu? E você vai dizer: nenhum. E aí Jesus vai dizer: afasta-te de mim, eu não te conheço. Vai lá para as trevas. São palavras para a gente refletir as nossas atitudes. Porque se nós conhecemos a palavra e não a praticamos, como está escrito em Tiago, nós vamos sofrer as consequências da nossa desobediência. E Deus está chamando o seu povo para um arrependimento, confissão, perdão, mudança de vida. Em tempos como esse, é que de fato vem à tona o que estava escondido no interior de cada um. Mais do que nunca é tempo de arrependimento, confissão e perdão. Você precisa hoje mesmo resistir às tentações, vencer o desânimo.
Não se deixar levar pelo desespero e não se deixe envenenar pelo ceticismo, pelos ressentimentos. E ainda existe saída, ainda existe esperança. Jesus. Jesus. Jesus pode e Ele quer mudar o teu cativeiro, reverter a situação que você se encontra. Ele quer que você tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de bênção, de prosperidade, de fartura, não de escassez. Então, libere perdão, liberte-se do teu passado. Como eu já falei antes, o teu passado tem que ser um testemunho para as outras pessoas. Então, libere perdão. Não adianta você ficar dizendo, mas fulano tá assim, Beltrano tá assado. Deixa eles. Aparentemente, eles estão bem, mas não estão. Então, reflita nesta palavra. Esteja em paz. Jesus diz que a verdadeira paz só Ele nos dá. Então, viva essa paz. Tenha a paz de Cristo que excede todo entendimento. Viva em paz, meu irmão e minha irmã. Tenha paz no teu coração. Não adianta você ficar cheia de ódio, cheia de ressentimento, cheia de rancor. Quem morre é você. Quem adoece é você. Quem se deprime, quem fica aborrecido, envelhecido, é você. A outra pessoa às vezes nem lembra que fez algo. Então não viva preso nisso. Liberte-se desses grilhões. Liberte-se de culpa, de dor, de amargura, de ressentimento. E o que você precisa entregar? Ou o que você tem carregado que tem deixado a sua vida pesada demais? São perguntas para você refletir. Hoje é o dia oportuno para se livrar desse peso. Entregue o fardo do rancor nas mãos de Deus e peça a Ele que lhe dê paz. Aprenda a perdoar como Jesus, que com a sua perfeita graça perdoou os nossos pecados. Jesus tem para você uma vida leve e livre. Ele disse, troca o teu fardo comigo, o meu é leve. Você não precisa ficar carregando peso, não. Troca com Jesus. Viva essa vida em abundância que Ele veio para nos dar. Viva em paz. Viva em paz com todos, em união. Viva bem. Faça as pazes com o teu passado. Faça as pazes com você. Libere o perdão e você vai viver uma vida plena. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Abra o teu coração. Diga assim para Jesus. Deixa o amor de Deus invadir o teu coração. Deixa essa paz transbordar na tua vida. E você vai ver que é tudo mais leve, tudo mais tranquilo. Reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra nesta manhã, na tarde ou na noite, quando elas tiverem o tempo que elas vão tirar para Ti, que elas vão estar ouvindo esta palavra, que o Senhor possa estar abençoando, edificando, curando feridas, libertando, transformando vidas, Pai. Que elas sejam abençoadas plenamente, que venham viver a plenitude do Teu amor, do Teu perdão, da Tua paz, da Tua alegria, Pai. Esta é a minha oração. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.